gente, tudo bem com vocês? Eu estou aqui no Turquestão, que é uma cidade no sul do Cazaquistão, que é uma cidade que é patrimônio mundial, tombada pela Unesco. É também a capital do mundo, capital espiritual do mundo túrquico. Por aqui tem uma grande universidade de turismo, tem vários monumentos, todos eles foram construídos. Foi uma cidade construída para fomentar o turismo no Cazaquistão. É tudo muito lindo, organizado. Eu vou mostrar aí para vocês todas as imagens e quem sabe um dia vocês possam vir aqui e conhecer essas belezas e toda essa organização no Turquestão. Astana é a capital do Cazaquistão, uma cidade planejada, assim como Brasília. O plano diretor da cidade foi projetado pelo arquiteto japonês Kishiko Kurokawa. Astana cedia o parlamento, a Suprema Corte, o Palácio Presidencial e vários departamentos e agências governamentais, assim como também é o lar de muitos edifícios, hotéis e arranha-céus futuristas. Definitivamente não é uma cidade somente para negócios. É um grande destino turístico a ser descoberto por todo o mundo. O papel de capital do Cazaquistão deu um poderoso impulso para o desenvolvimento econômico de Astana. A alta taxa de crescimento econômico da cidade tem atraído inúmeros investidores. Desde que se tornou capital, o volume de investimento aumentou quase 30 vezes, o produto interno bruto aumentou 90 vezes e a produção industrial aumentou 11 vezes. O PIB da cidade representa cerca de 8,5% do PIB do país. A nova Zona Econômica Especial de Astana foi estabelecida em 2001 para desenvolver a indústria e aumentar a atratividade da cidade para os investidores.
A cidade faz parte da rede de cidades criativas da Unesco, na área da música, e também foi sede de uma conferência internacional sobre a atenção primária à saúde, onde foi adotada a Declaração de Alma Ata, marcando uma mudança de paradigma na saúde pública global. Almaty possui vários pontos turísticos. É uma cidade bastante urbanizada, com vários arranha-céus e várias atrações de inverno. Tanto que a cidade sediou os Jogos Asiáticos de Inverno de 2011 e foi cidade candidata a sediar os Jogos Olímpicos de Inverno de 2014 e de 2022. Almaty é a maior cidade do Cazaquistão, uma população de cerca de 2 milhões de habitantes. Já foi a capital do Cazaquistão por várias vezes, até quando, pela última vez, de 1991 a 1997, o governo mudou a capital para Astana. Almaty ainda é o principal centro comercial e cultural do Cazaquistão. Também a sua cidade mais populosa e mais cosmopolita. Ela é localizada numa área montanhosa do sul do Cazaquistão. Sejam muito bem-vindos ao programa de hoje. Eu vou falar com o Edson, que faz parte aqui do Balé de Astana. Edson, eu gostaria que você contasse para mim, para a nossa audiência aqui, como foi a sua história com o Cazaquistão, como que você veio parar aqui. Você me disse que já está aqui há alguns anos. Conta pra gente como tudo isso aconteceu. Com certeza, muito talento e dedicação que todos nós brasileiros temos, né? É uma característica nossa, né? Um povo guerreiro que sempre que vai para o exterior, se desdobra e faz acontecer. Conta pra gente então, você é de São Paulo, né? Sim. Veio de São Paulo. Conta pra gente então, por favor. Eu sou de São Paulo, eu fui para uma competição, né, que a gente tem no Brasil, e lá tinham vários diretores de escolas, companhias, de todas as partes do mundo, e tinha um ballet master que era aqui do Astana Ballet. E eu fiz audição, tinha acho que uns 100 bailarinos, eu acho, e eu ganhei esse contrato, fiz audição lá, foi bem... A audição que você fala é um teste, né? É uma aula, uma aula de balé, e eles te avaliam do começo ao fim. E aí, durante a aula, eles vão tirando, assim, aqui esse bailarino já não serve mais, assim, tipo, não é o estilo, e tudo bem. Aí eu fiquei até o final, e eles me deram um contrato, e eu vim pra cá, já fazem 5 anos que eu tô morando aqui, e tô feliz. E como foi a adaptação aqui? Como é o país? Como foi aprender a língua? Como são as pessoas? Olha, a adaptação no começo foi bem difícil por conta da língua, né, que é russo e cazaque, mas a gente, o dia a dia vai ensinando, né, tipo, a gente tem que falar, conversar, e as pessoas tentam te ajudar, até mesmo tenta falar um inglês, assim, para poder ajudar, né? E o que mais foi difícil para mim também, questão do frio, porque no frio é assim, menos 48 graus, assim, foi o mínimo que eu peguei, assim, e foi um dia bem difícil para mim, assim, na rua, com o celular morreu, e eu falei, gente, o que eu vou fazer agora? Mas durante os anos a gente vai se acostumando, né? Porque é a vida, né? Assim, dia a dia, dia após dia. A gente se adapta, né? Se adapta, exatamente. E é por uma boa causa, pelo trabalho, né? Vocês trabalham aqui diariamente? Diariamente, de segunda a sábado, e todos os dias, aula, ensaio, e estamos aí, né? Continuando, lutando aí pela profissão. Muito legal. E você, conte pra gente como que é a sua vida aqui também no Cazaquistão. Vocês vieram em momentos diferentes, né? Nós estudamos juntos no Brasil, na Academia de Balé Elisa, em São Paulo, e comigo foi um pouco diferente. Eu fui para uma competição em Brasília, o Seminário Internacional de Brasília, que é uma competição incrível, que dá bastante contrato para bastante bailarinos, assim, e já ajudou muitas pessoas. Participei da audição, assim como ele fez. Geralmente é assim que os bailarinos brasileiros conseguem a oportunidade de sair do Brasil, assim, sabe? A gente tem que
tem que fazer essa audição. Infelizmente, a arte no nosso país é muito difícil. Ser um bailarino profissional no nosso país é muito difícil. Então, a gente sempre cresceu com esse sonho, assim, sabe? De ir longe, ir buscar e já tinha isso em mente, assim. Aí eu fiz essa competição, mais ou menos parecido, também ganhei o contrato, só que o meu contrato foi para trabalhar na Flórida, no Sarasota Ballet, onde eu trabalhei por 3 anos lá. Neste mesmo balé de Astana? Não, no Sarasota Ballet, é uma academia, uma companhia de balé que tem na Flórida. Sim. Fui para lá, trabalhei lá 3 anos, aí eu mesmo quis ir para Londres, quis trabalhar em Londres, quis conhecer Londres, que era um sonho meu. Eu falei assim, pelo menos eu tenho que tentar, né? Porque assim, se você tem esse sonho, se você tem essa direção, assim, se você tem essa vontade, você tem que tentar até o final. Fui, tentei. Quando eu estava em Londres, a companhia de Londres me falou assim, mas tem muitos bailarinos aqui no momento, a gente não tem nenhum contrato disponível, volta daqui 2 meses, volta daqui 4 meses. E nisso começou a ficar muito difícil para eu me manter sozinho em Londres, tudo. E nisso eu vi que o Astana Ballet ia estar em Londres, em um tour. Aí eu pedi pro meu amigo, eu falei assim, você tá vindo pra Londres? Meu Deus, me manda os dias que você vai estar aqui e tal, por favor, eu gostaria de fazer uma aula com a companhia, tudo. Fiz essa aula, o professor era um brasileiro também, que trabalhava aqui com a gente, o Ricardo Amarante. E aí eles falaram assim, olha, a gente gostou muito de você, a gente gostaria que você fosse pro Cazaquistão amanhã com a gente. Que bacana! Aí eu falei assim, Cazaquistão? Onde é isso? Onde é isso? Onde é isso? E aí eu fiquei com bastante medo, pra falar a verdade, assim, mas eu falei assim, eu vou, né? Eu tava desempregado na época, eu falei assim, não, vou com certeza. E assim... E chegou aqui e se surpreendeu, né? Porque é um país super organizado, um país bacana, as pessoas super simpáticas. Né? É lindo, é lindo, é lindo. É uma coisa que eu sempre falo, assim, é incrível como a gente julga sem querer, querendo, outros países, outras culturas, e é muito, muito incrível, muito interessante estar aqui, conhecer outra cultura, outras comidas, outra língua, ter o contato com essas pessoas, e para eles, nós somos pessoas diferentes todos os dias. As escolhas que nós fazemos e tudo que a gente faz é diferente. E mesmo assim, eles abraçam a gente como se a gente fosse parte da família deles. Ah, imagino. E então, tem outros brasileiros aqui também? Tem outros brasileiros aqui. Quantos mais ou menos? Agora nós somos em 4, né? Eu, Wesley, a Rafaela e a Natália. Mais 2 meninas. Mas antes, o ano que eu vim, veio uma menina comigo também, e aqui já moravam mais 2 brasileiros, que era o coreógrafo, Ricardo Amarante, e mais uma menina que é de Goiânia. E aí, essa menina, ela foi embora faz uns 2 anos, né, a Paula, E o Ricardo também, e aí ficamos nós. Aí para vocês. A Rafaela também depois. Eles gostam bastante do jeito que a gente trabalha, assim, sabe, o brasileiro. O que eles acham de diferente no brasileiro? Será que é alegria? Ah, com certeza, sim. Mas eu arrisco a dizer que a maneira mesmo que a gente dança, o nosso corpo, nós crescemos com outros ritmos. Eles não sabem o que é um forró, o que é um samba. Exato. Você tá entendendo? Então isso faz muita diferença quando você dança. Já teve muitas pessoas que assistiram a nossa performance, o nosso espetáculo, e eles vêm e falam assim, dá pra ver que vocês são do Brasil. Que bacana. Eles falam, dá pra saber que vocês são brasileiros, que vocês se mexem diferente, tem um gingado diferente. Tem um gingado, achou a palavra. Coisa, assim, tem uma coisa, entendeu? Então aqui eles gostam bastante, eles gostam muito, muito mesmo. E isso sempre foi uma coisa assim, eu acho que é legal porque aí fica o diferente, entendeu? Fica o diferente, a gente respeita muito todos eles aqui, a gente sabe que a gente não é parte, né, nós não somos do país, então é diferente. Por exemplo, já teve ocasiões que eu falei assim, mas imagina, você tá lá no Brasil, você trabalha, você é brasileiro. Aí tem um espetáculo que tem que fazer uma capoeira. Aí eles colocam uma pessoa de outro país pra fazer a capoeira. Não funciona. Como assim? Não vai dar, entendeu? Então a gente respeita muito, a gente entende esse lado, entendeu? E assim a gente vai levando. E aqui vocês já fizeram a capoeira também? Não, a capoeira não, ainda não. Mas já fizemos um samba, né? Um sambinha. Porque tem muitas coisas que remetem, né? A capoeira acaba que é uma dança também, né? Com certeza, com certeza. Nossa, e isso é o diferencial, é o mais lindo, assim. E foi uma coisa que eu tive que, infelizmente, eu tive que sair do meu país para poder valorizar coisas que eu tinha ali do meu lado e eu não sabia o valor, que é essa coisa do ritmo. Por exemplo, você está numa festa no Brasil, todo mundo dança. Quero ver uma tia sua não dançar, um parente seu. Todos dançar. Nós sabemos dançar, né? O Brasil, todo mundo dança. Quem não dança no Brasil é atípico.
Eu quero mandar um abraço para o Brasil e quero mandar boas energias para que os brasileiros continuem lutando pelos seus sonhos. Eu sei que é uma arte difícil, como ele falou, infelizmente é muito difícil o balé ser reconhecido no Brasil, mas eu espero que os que continuam lutando conquistem seus sonhos. E a gente também, assim, mesmo que seja difícil o reconhecimento no Brasil, é bonito também ver os brasileiros serem reconhecidos fora do Brasil. Com certeza, com certeza. Eu também gostaria de mandar um abraço e um beijo para todo mundo aí no Brasil, especialmente para nossa Academia de Balé Elisa. A gente ama muito vocês e foram pessoas que acreditaram nos nossos sonhos quando nem eu e nem ele sabia de onde que tudo isso era capaz, porque a gente não tinha noção que ser bailarino era uma profissão. Quando a gente fala que a gente é bailarino, a pessoa pergunta, mas você trabalha com o quê? Eu trabalho com balé, eu sou bailarino. Isso é muito... a gente só não sabia, assim, sabe? A gente acha que é hobby, né? Sim, sim, acha que é brincadeira. E hoje é o nosso ganha-pão, literalmente, assim. Então, um abraço especial pro Balé Elisa, pra galera do Balé Elisa, pra todo mundo do Brasil. E também gostaria de pontuar essa questão, assim, acho que é muito... A gente sempre lembra um ao outro, assim, a gente mora junto, a gente vive muito junto, assim, a gente sempre lembra nos momentos difíceis um ao outro. Mas você lembra o tanto que a gente sonhou, o tanto que a gente batalhou para ser um bailarino profissional um dia, hoje a gente conseguiu, entendeu? Hoje é um outro lado da vida, você começa a ver a vida de uma maneira diferente. Então eu também gostaria de pontuar isso, assim, para que os bailarinos no Brasil, tem tanto bailarino incrível no Brasil, tem tanta gente linda, a gente vê os vídeos, a gente morre de amor por vocês e é uma arte muito linda, por mais que seja muito difícil, parece tão distante sair do Brasil um dia, conquistar isso, mas não é tão difícil assim, é muito mais simples. Se precisar de ajuda, pode mandar uma mensagem pra gente. A gente gostaria muito, assim, sabe, de poder conectar todas essas pessoas da arte para que isso ficasse um pouquinho mais leve, para que a gente não sonhasse com uma coisa tão distante que tá tão perto da gente, entendeu? E é isso, gostaria também de agradecer a vocês por essa oportunidade, porque a gente nunca... Eu estou aqui há 4 anos, eu nunca tinha dado uma entrevista assim, em português. Pode ser que os brasileiros que não sejam do métier de vocês não saibam, né, que temos brasileiros aí pelo mundo, né, fazendo sucesso. Eu também gostei muito de saber que tinham brasileiros aqui. Vou conversar também com os jogadores de futebol, legal, não sei se vocês conhecem. Muito obrigada. Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso programa Mundo Diplomático de hoje. Como vocês sabem, eu falo com vocês do Cazaquistão, mas eu estou na cidade de Almaty e nós viemos aqui conhecer o time de futebol da cidade. E, por coincidência, temos brasileiros por aqui. Temos brasileiros, russos, israelenses que jogam no time. E eu vou falar agora com o Léo Iguita, que é um carioca, que vai contar um pouco pra gente sobre a história dele com o Cazaquistão. Léo, seja muito bem-vindo ao programa de hoje, o Mundo Diplomático. Eu queria que você contasse pra gente como que você chegou até aqui. Como conversamos previamente, você me disse que já está aqui há uns 10 anos, certo? Como que foi essa vinda, 12 anos, desculpa. Como foi essa vinda pra cá? Como que te descobriram? Ou como você descobriu eles? Onde você jogava? De onde você é? Conta pra gente aí toda a sua vida, por favor. Eu que agradeço, né, a oportunidade de falar para o Mundo Diplomático, né, com certeza é um conteúdo um pouco diferente hoje, eu creio, né, da linha do programa. Espero fazer tudo ficar legal para todos os telespectadores que vão assistir a gente, né. Assim, eu sou do Rio de Janeiro, né, nascido na capital do Rio de Janeiro, comecei bem cedo no esporte, no futsal, joguei futebol. Qual a sua idade? Eu tenho 37 anos, fiz agora recentemente, tem 5 dias atrás, fiz 37. E comecei aos 6 anos e assim, né, passei por grandes clubes do Brasil, né, do Rio, né, no caso Flamengo, Vasco, Fluminense. E aos meus 22 anos eu jogava no Vasco, a Liga Nacional, onde um amigo já tinha jogado aqui no Cazaquistão, não em Almaty, em outra cidade, Karagandá. E o treinador dessa ex-equipe dele pediu um goleiro com as características que eu tinha, de ser agressivo, de viver o jogo, de jogar com os pés, que hoje em dia é uma coisa boa no futebol, né, uma coisa moderna. E assim ele fez um convite, confesso que eu não conhecia muito, quase nada na verdade. Depois que eu
tive esse convite, pesquisei sobre o Cazaquistão e vi, né, que existia o time de Almaty, que jogava a Liga dos Campeões, um campeonato que era legal, mas o dinheiro, o salário também, eu moleque, né, com 22 anos, 22 para 23 anos, eu falei, vou lá tentar, né, vou ganhar o meu dinheirinho e sair do Brasil, tentar ir um lugar ao sol, que é tão difícil, né, a gente no Brasil tem tanta concorrência, e poder olhar para trás e ver que a gente é um sobrevivente, né? Exatamente. Eu falei com os meninos do balé. Nós somos, assim, sobreviventes. A gente é guerreiro. Eu falo assim, todos os brasileiros. Não existe facilidade para ninguém no Brasil. É uma concorrência muito grande e eu acho que a gente acaba, assim, se sobressaindo, porque nós somos guerreiros e a gente quer fazer sempre o melhor. Então, eu acho que você deve ter chegado aqui um sucesso já, né? Assim, todo brasileiro, realmente, ele tenta vencer, né? Muitos de nós somos humildes, né? Às vezes não somos humildes a ponto de não ter o que comer, mas a gente é humilde, a gente às vezes não tem um dinheiro para ter um conforto maior, só sobrevive, muitos brasileiros são assim. E quando a gente sai do Brasil, realmente a gente se entrega, né? Então a gente olha para trás, olha, tô tão longe, tô tendo essa oportunidade, então não vou largar o osso, né? E foi assim comigo, né? Eu cheguei aqui, realmente cheguei com muita gana, muita vontade, e foi onde eu me destaquei, que o clube daqui de Almaty, né, o Kairat, me viu, gostou de mim e me chamou para jogar. Fiz 3 anos de contrato e falou, vamos ver agora, você veio, jogou tão bem, então vem jogar pela gente. E foi assim, eu acho que com certeza foi muito por isso, né, por a gente ser brasileiro, guerreiro, olhar para trás, ver que às vezes a oportunidade que a gente tem não vai ter outra. E foi assim que eu cheguei, né, cheguei com muita gana e deu certo, né. E são 12 anos, então você é o brasileiro mais antigo do time. Sou o brasileiro mais antigo. Na verdade, se somar, foram 14 anos. Porque eu cheguei em Karagandá, é uma cidade perto da capital de Astana, e joguei uma temporada e meia, e eu tive uma proposta de um time de Portugal, os belenenses, o time de Lisboa, e fui para lá, joguei meia temporada, só que nesse meio tempo o Kairat já gostava de mim. Só que como era um derby, né, era um clássico, né? E o clube que eu jogava não me liberava. Então o Kairat aproveitou que eu consegui sair para Portugal e fez um pré-contrato comigo, e eu assinei e voltei para o Cazaquistão em 2011. No caso, eu cheguei em 2009, saí em 2010 e voltei em 2011, na segunda parte de 2011. Então, ao todo, se contar, são 14 anos, mas de Almaty são 12 anos de Almaty. Muito tempo. E como que é viver no Cazaquistão? Como que foi essa adaptação, a adaptação com a comida, com o clima, trazer a sua família? Conta pra gente um pouquinho. Realmente, a adaptação, acho que é mais com a língua, porque o frio, no caso, quando a gente chega aqui no Cazaquistão, normalmente a temporada ela começa ali em agosto, tá quente ainda, vai ficando mais frio, vai ficando, então o frio em si não é um problema por conta de você ir se adaptando conforme as estações do ano vão passando, né? Eu acho que foi mais a língua mesmo, que na época que eu cheguei eu não escutava cazaque aqui, só escutava russo na época, e assim, comecei a me aperfeiçoar no russo, né, andar bastante com os amigos de time para poder escutar, conseguir falar o básico, e isso me moldou para a língua russa. Hoje aqui no Cazaquistão se fala muito cazaque. Pode-se dizer, de uns 7 anos para cá, o povo abraçou mesmo, né, o seu patriotismo e começaram a falar muito mais em cazaque. Só que todos sabem russo e muito bem russo, né? Então a adaptação foi mais a língua mesmo, né, do que o frio, que muitos dizem o frio. Para mim não foi, acho que para minha família também não foi, é mais a língua. Então acho que a adaptação foi um pouco difícil da língua, mas acho que no esporte o que você faz dentro de quadra às vezes supera. Então, indo dentro de quadra bem, acho que não tem tantas dificuldades. Às vezes acontece percalços, mas é o principal trabalho, né? Então a gente tem que aprender o básico, aprender o que era direita, esquerda, nas costas, ladrão, o básico do futebol. Para jogar, né? Para poder me comunicar dentro de quadra, e fora de quadra a gente vai aperfeiçoando devagarinho, mas acho que foi a língua mesmo, e o país vem evoluindo, assim, não é brincadeira. Eu falo nos últimos 7, 8 anos, o Cazaquistão vem evoluindo 1000%, não é brincadeira, o que eu estou falando é verdade, 1000% são 10 vezes 100, e é isso mesmo, né? Então eu acho que o Cazaquistão está encaminhando realmente para uma força mundial de infraestrutura, e eu tenho o maior prazer, né, de ver esse processo do Cazaquistão crescer, não só no esporte, como no esporte aqui vem crescendo, economicamente também. A infraestrutura, o povo em si, que era um povo mais estilo nômade, um povo um pouco fechado.
Hoje em dia é um povo mais aberto, um povo mais moderno, globalizado. Como é que eles são em campo? Por exemplo, o time da oposição, o time que não é o seu, como é que eles são? Eles são agressivos, eles são bonzinhos? Como é que são os seus também, os que torcem por você, os torcedores em si? É legal falar com você, porque no caso da sua linha de trabalho, a oposição ficou até engraçado, né? Oposição política. É o adversário, né? É adversário. Mas é engraçado de falar assim, porque dá pra entender, lógico, né? Mas é a linha mesmo do programa, por isso que eu acho que vai ser até um pouco diferente mesmo, vai ser legal pra quem vai assistir, né? Mas assim, aqui eles têm uma coisa, né? Eles têm a desconfiança, como todo lugar, quando chega um estrangeiro, existe a desconfiança, mas assim que você mostra algo de diferente, eles respeitam muito. Muito. Então, desde o momento que eu comecei a ir bem dentro da quadra, até os adversários me respeitavam, e até hoje é assim, né? O estrangeiro que chega aqui, se ele não vai muito bem, ele não tem o respeito. E se ele for bem, mostrar algo diferente, realmente eles dão valor a isso, dão valor ao potencial, dão valor a algo mais que o cara tem, né? Então, o respeito você se adquire aqui dentro de quadra, realmente. E as torcidas, então, os adversários são calmos e os torcedores do seu time também são calmos. Assim, como são os jogos? Eu te confesso que eu nunca assisti um jogo aqui no Cazaquistão, por isso que eu te pergunto. Assim, depende da cidade, né? Depende do povo. Por exemplo, a gente vai para Aquital, né? Que é a beira do Mar Cáspio, né? Que tem uma equipe lá que se chama Caspi. Lá a torcida é bem violenta, não violenta a ponto de agredir, né, mas violenta assim, palavras duras, né, de interromper jogo jogando bomba e tal, mas é o estilo deles. Mas mesmo assim, a gente já teve muito atrito, mas é um povo que acabou o jogo, eles querem tirar foto, eles te falam palavras bonitas, agradecem por eu jogar pela seleção hoje, eu tenho um passaporte já cazaque, né, então eles agradecem o meu futebol, né, a minha entrega. Eu acho que aqui é realmente assim, tem um exemplo do que é respeitar o atleta. Aqui você chega e fala na rua, eu sou atleta. Eles olham, você se sente respeitado. Você tem algo diferente. No Brasil, infelizmente, eu não posso falar igual, né? Às vezes você diz que você é jogador no Brasil, a pessoa pergunta, tá, mas você faz mais o quê? Trabalha mais porque tem tantos jogadores, então acho que eles não sabem definir o profissional do amador, né? Talvez seja isso. É engraçado, às vezes eu vou em algum lugar, a pessoa, você faz o quê? Eu jogo futebol, jogo futsal. Tá, mas você trabalha de quê? É assim, né? Então acho que não dá aquele devido valor ao atleta, né? Mas não é todo mundo, lógico, né? Mas existe essa cultura no Brasil, às vezes, de falar que o jogador é rico, o jogador é milionário, e mal ele sabe da estatística que é menos de 1% que ganha mais de não sei quanto X. Vou te contar, o meu avô foi jogador do Palmeiras, mas não ficou milionário, não ficou rico, porque era uma época que o jogador no Brasil não ficava rico, mas o pai da minha mãe foi jogador do Palmeiras, então a gente entende um pouco aí da história. Legal, né? Ele com certeza foi um pioneiro e graças a ele, hoje em dia, essa galera tá ganhando dinheiro, né? Então é isso, né? Ele com certeza trabalhou muito mais por amor do que por dinheiro. E não dizendo que os jogadores trabalham por dinheiro, mas como a origem de muitos jogadores é pobre, então esse dinheiro que eles ganham é muito bem... Ajuda a família, né? Uma coisa muito boa. Né? Até por gerações, né? Então acho que hoje o esporte em si, o atleta em si tem que ser valorizado e o Cazaquistão realmente é um exemplo de valor, de valorizar o atleta, né? Que legal, muito bom saber disso. Vem cá, Clara, só pra você dar um oi aqui pros telespectadores. A Clara é filha do Léo, ela já tá aqui também. Quantos anos que você tá aqui, Clara? Tô 9, 10. Vai pra escola em russo, né? Ela é brasileira, mas ele acabou de contar também que eles são cazaques, ele tem a cidadania. E ela parece bem feliz aqui. Você gosta daqui? Sim, eu adoro aqui. Aqui é muito gostoso. Então, ótimo, muito bom. Obrigada por falar comigo. Obrigada, Léo, por falar pra gente aqui no programa. Desejo sucesso. E quando que você pretende voltar pro Brasil? Você vai ficar por aqui, na sua aposentadoria? O que você pretende aí nos seus planos futuros? Obrigado pelo convite, é um prazer. Falar de esporte, falar da nossa vida, são poucas oportunidades de eu falar em português isso. Eu falo bastante isso em russo aqui, né, em cazaque, mas em falar em português para mim é bem gratificante. Lógico, eu penso assim, né, eu tenho 37 anos, já estou caminhando pro fim da minha carreira, isso aí é inegável, o nosso corpo começa a sentir isso, né, e muitas dores, e assim é a vida de atleta, né. Eu penso realmente em continuar fora do Brasil. Estou me preparando no caminho da gestão, no caminho de ser treinador também, então não sei o que vai acontecer na minha vida, então a gente tem que se preparar bastante.
Mas eu pretendo continuar no esporte, isso aí realmente, né? Eu não tô rico, não tô milionário. Ah, vai ver que tá. Não, se eu vivesse de renda como muitos milhões, assim, no bolso, com certeza eu voltaria pro Brasil, ficava tomando aguinha de coco na praia, que era o que eu queria. Mas Vai continuar trabalhando, só que de outra forma, né? tem que continuar juntando dinheirinho, pensar no futuro dela, pensar no futuro da minha família, né? Então, com certeza vou continuar trabalhando com esporte. Ótimo, muito obrigada, Léo, pela entrevista. Obrigada, Clara. E quem sabe um dia a gente se encontra no Brasil, lá em Brasília, vocês vão lá me visitar. Obrigada. Eu agradeço vocês também aí. E vamos falar com mais 2 jogadores. Me aguardem aí. Obrigada. Olá, tudo bem com vocês? Eu tô aqui no Cazaquistão, no Kairat Futebol Clube, em Almaty. E eu achei aqui um brasileiro que é uma estrela aqui, um jogador, o João Paulo, que é de Natal e vai contar pra gente um pouquinho sobre a vida dele aqui. João Paulo, muito bem-vindo ao programa Mundo Diplomático. A gente está em Brasília, mas no YouTube a gente pode ser visualizado no mundo inteiro. E eu queria perguntar pra você como é que foi a sua vinda de Natal para o Cazaquistão, como é que você foi descoberto ou você descobriu, como é que foi a sua vinda para cá e como tem sido viver aqui? Primeiramente agradecer, né, pelo convite de estar falando um pouco da minha trajetória aqui no Cazaquistão, nesse país que me acolheu tão bem e que vivo tão bem aqui, né, junto com minha esposa e meus 2 filhos. Mas a minha trajetória no Cazaquistão começou quando eu ainda jogava na Bulgária. Eu saí de Natal muito cedo. Em 2010 eu joguei no ABC Futebol Clube, que é o clube de Natal onde eu fui formado, e aí de lá em 2010 fui vendido para a Coreia do Sul, onde morei por 3 anos e meio, 4 anos a gente ficou. Ah, que bacana. Eu sou muito amigo do embaixador da Coreia do Sul no Brasil, embaixador Lin Ki-mo. Deixa um abraço para ele. Pronto, fiquei 4 temporadas na Coreia, aí em 2014 voltei para o Brasil, onde voltei para o ABC, e passei 3 anos e meio na Bulgária. E aí da Bulgária em 2019 veio o convite do clube Ordabasy, onde foi o primeiro clube onde eu joguei. Passei. Que é aqui no Cazaquistão. Que é no Cazaquistão. Em qual cidade? Cidade de Chimkent. E aí foi a primeira cidade onde a gente morou no Cazaquistão, eu, minha esposa e meus filhos. E em 2019, foi em 2019 isso, e em junho de 21 o Kairat foi e me fez uma oferta e acabei vindo para cá e estou aqui. E você teve filhos aqui no Cazaquistão? Ou seus filhos nasceram no Brasil e vieram para cá? Como que foi? Não, meus filhos nasceram no Brasil, né? A minha esposa, quando a gente teve o primeiro, eu estava ainda em Natal, a gente estava em Natal. O segundo, o João Miguel, a gente estava na Bulgária. E aí, mas os 2 estão aqui com a gente. O mais velho, o João Manuel, fala muito bem russo, fala muito bem inglês, porque a escola aqui é inglês e russo. E o pequenininho vai pegando o embalo, né? Que o menor vai querer fazer o que o grande faz, então é uma evolução muito grande para eles. Né? Muito bacana. E você também se tornou cidadão cazaque para vir para cá? Você só tem um contrato de trabalho aqui? Não, a princípio eu tinha um contrato de trabalho na equipe do Ordabasy, mas aí surgiu a oportunidade de me naturalizar. O treinador, na época existia um treinador da seleção cazaque que pediu a minha naturalização para poder jogar pela seleção do Cazaquistão. E aí começou o trâmite dessa naturalização, né? E aí hoje eu tenho a carteira de residente. Só que eu não posso jogar ainda pela seleção porque eu tenho que ter 5 anos no país, então eu só poderia jogar o próximo ano, eu creio. E daí acalmou um pouco, mas ainda quando eu faço bons jogos e acabo fazendo alguns gols, graças a Deus hoje eu brigo pela artilharia do campeonato, eu sou artilheiro atual do campeonato, e aí voltou a falar novamente sobre a seleção, mas ainda pode ser que aconteça, né? Exatamente. E como que é, João Paulo, a torcida aqui? Porque no Brasil a gente sabe que as torcidas são calorosas, né? Somos latinos, então tem briga, tem discussão, mas tem muito amor também. Como que é o torcedor cazaque? É muito diferente do Brasil, né? No Brasil existe muita cobrança, não que eles estejam errados, mas não exceder como a gente hoje, infelizmente, vê nos estádios de futebol do Brasil, que com mulheres... com homens sendo proibidos de ir ao estádio e só mulher e criança ir ao estádio. Eu acho isso aí não é tão legal. Também se a gente pegar pela parte do racismo, que está muito em evidência hoje, infelizmente, né,
no futebol, mas aqui é completamente diferente. A mesma alegria que eles nos recebem no estádio quando a gente termina um jogo e ganha é a mesma quando a gente perde. Então o incentivo aqui é sempre grande. Toda vida que a gente perde algum jogo, que eles veem que a gente se dedicou, mas não conseguiu a vitória, a gente é sempre elogiado e levanta a cabeça que na próxima a gente ganha. Então é sempre o apoio total da torcida. Então você se sente acolhido aqui? Demais, demais. Não só eu, como minha esposa, como meus filhos no estádio também. E eles tiram foto, até o menorzinho às vezes se estressa e diz assim, pra que tanta foto, mãe? Mas faz parte, né? Ele não entende, mas a torcida é muito carinhosa com a gente. Então, assim, aqui vocês são celebridades, vamos dizer assim. Cara, é difícil dizer celebridade, mas a gente, por ser jogador, né? Aí acaba abrangendo a família também. Minha esposa às vezes tira bastante foto no estádio e a gente se sente muito bem aqui, muito bem à vontade. Muito obrigada pela entrevista, desejo sucesso aí no seu futuro, no Cazaquistão ou em qualquer outro lugar do mundo. E é muito bom saber que eles são pessoas acolhedoras, a gente tem essa sensação também com os poucos cazaques que conhecemos no Brasil, e é muito bom saber que vocês também são acolhidos e são bem-vindos aqui. Muito obrigada, João Paulo. Eu que agradeço, um grande abraço a todos. Obrigada. Então, pessoal, falamos com o goleiro, o Léo Higuita, falamos com o João Paulo, o jogador, e agora nós vamos falar com o fisioterapeuta desses dois ídolos aqui do Cazaquistão, que é o Thiago Vieira. Thiago, muito bem-vindo ao programa Mundo Diplomático de hoje. Queria saber como foi para você a adaptação, como que você chegou até o Cazaquistão e como que você vem se adaptando, porque você está aqui recentemente, sim, né? Sim. Foi uma grande surpresa na minha vida, assim. Eu já trabalhava com futebol no Rio de Janeiro, tenho colegas no futebol e através de um deles que já trabalhou aqui 6 anos, que houve a indicação. E eu recebi a proposta numa sexta-feira e olha, Thiago, você tem que responder na segunda. Você quer vir para o Cazaquistão? No primeiro momento tem aquele susto, porque no Brasil ninguém conhece muito o Cazaquistão, a gente fala em Cazaquistão. Exatamente. O finalzinho, as pessoas pensam em guerra, pensam em religião difícil. E aí eu me mudei e minha grande surpresa está sendo a adaptação de certa forma fácil. O mais difícil é o idioma, que realmente o russo ou o cazaque é um idioma bem complicado para nós latinos, brasileiros. E você veio com a família, você veio sozinho, pretende trazer a família? Como é que é a sua vida pessoal aqui? O primeiro ano, no caso ano passado, quando eu vim sozinho para ver como é que seria. E agora esse ano eu trouxe minha família, minha esposa e eu tenho um filhinho de 4 anos, o Júlio César. E ele, como é que ele tá? Ele tá na escola, tá falando cazaque, russo? Chegaram aqui tem 2 meses. Aí iniciou a escola, 4 anos, ainda é jardim de infância, mas ele tá adorando. Ele tá se sentindo no parque de diversão, todo dia é uma diversão para ele, é algo novo. Tá se adaptando, já aprendeu algumas palavrinhas em inglês, umas palavrinhas em russo, porque essa escola, aqui tem escolas que com ensino americano, então ele tá aprendendo mais pro inglês. Que bacana. E me conta uma coisa, como que é a recepção dos cazaques? Como que você vê eles, assim, até mesmo como torcedores, assim, nos estádios? Como que você, o que você conta pra gente deles? É bem diferente do Brasil, que o brasileiro, ele tem o futebol na veia, é um amor diferente. Aqui no Cazaquistão tem essa paixão, mas eles têm até mais por outros esportes. No futebol é forte, mas é diferente. Qual o esporte que eles têm mais assim, que é mais comum aqui? Olha, na minha experiência, assim, o futsal eles têm mais paixão e esportes de luta. Eles são muito fãs pro boxe, pro MMA. Isso. Hoje eles têm um lutador deles, referência, que está no UFC, e eles têm uma paixão enorme, assim. Quando tem evento de esporte de luta, é bem diferente do futebol, eles têm um amor maior. É o que eu percebo nesse meu ano e meio que eu tô aqui, pelo menos. Mas eles são assim, eles são agressivos, como nós brasileiros, agressivos assim no bom sentido, né? Torcem com aquele fervor que o brasileiro torce, ou eles são mais calmos, assim, com os jogadores? Então, no estádio, durante o jogo, eles são fervorosos, gritam, xingam e tem pressão. Mas acabou o jogo, na rua, não vejo isso, é bem comum. Eu estou muito próximo da família do João Paulo, a gente sai junto para shoppings, para praças, e é muito difícil alguém parar ele, alguém querer foto, não é tão comum. No Rio de Janeiro, minha cidade, por exemplo, é impossível o principal jogador do time andar pela cidade, ele não consegue. Aqui você consegue ter uma vida normal, você consegue viver bem.
Entendi. Que legal. Então, eu desejo sucesso para você aí, Thiago. E só a última pergunta. Como exercer a profissão de fisioterapeuta aqui? Você vê alguma diferença? Tem outros fisioterapeutas no clube? E por que eles foram lá no Brasil e trouxeram você? É uma pergunta interessante, porque o país Cazaquistão não tem formação de fisioterapia, não é igual ao Brasil. Você aqui é obrigado a fazer a medicina, e dentro da medicina você faz uma especialização em reabilitólogo. Então é meio que só uma extensãozinha de 6 meses. Eles fazem a medicina e depois fazem a extensão. Eles não têm uma graduação como no meu caso. No meu caso são 5 anos só de fisioterapia, e eu tenho mais 2 anos de especialização em traumatortopedia. Então é bem diferente. Eles devem ter sentido, principalmente os jogadores, uma necessidade de ter um fisioterapeuta. Sim, esse clube em específico já tem 12 anos que tem físios brasileiros. Acaba que um passa o bastão para o outro. Então aqui eles já estão acostumados. Mas no primeiro clube que eu trabalhei foi a diferença absurda, eles nunca viram. Eles estão acostumados, por exemplo, um atleta lesiona o joelho, coloca gelo e não mexe. No Brasil já não, a gente vai colocar gelo, mas vai fazer exercício, a gente vai para academia, a gente já não para, o atleta não para. E aqui eles ainda têm uma filosofia antiga, coisa de 20 anos atrás, que é feito no Brasil, eles estão começando a fazer agora. Então é uma diferença muito grande. Por isso que cada vez mais eles buscam o físio brasileiro. Pois é, que interessante essa pergunta minha. Então ela trouxe a resposta, porque trouxeram você lá do Brasil para exercer o seu profissionalismo aqui. Sim, sim. É por isso, eles gostam. Eles têm uma... No mundo todo, praticamente, quase os grandes todos os times têm físio brasileiro. Não tem igual no mundo. Você pode pesquisar, quase todas as equipes vão ter um brasileiro no meio. Olha, que interessante. Aliás, nós brasileiros estamos em todos os lugares, né? E a gente é guerreiro e a gente vai fazendo sucesso aí do jeito que podemos. Thiago, muito obrigada por estar aqui comigo no programa Mundo Diplomático. Desejo sucesso para você e sua família aqui no Cazaquistão. Tá bom, muito obrigado. Sejam bem-vindos e no que puder, só chamar. Obrigadão. Tchau, tchau.